esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero cumprimentar o Assis, mas a Eunice, que nos acolhe na nossa casa como nossos anfitriões hoje. Quero cumprimentar todos os membros da comunidade Rema e também nossos familiares e amigos que estão aqui conosco, festejando e rezando neste dia, porque para nós essas duas coisas estão indissoluvelmente unidas. E eu quero começar dizendo aos membros da comunidade Rema que tinha a intenção de estar gravando algumas mensagens para nós da comunidade Rema por ocasião do Natal e do Ano Novo, e não o fiz porque aquilo que eu desejaria falar nestas mensagens eu vou estar falando nas celebrações que nós tivermos como comunidade Rema. Esta celebração de hoje e as duas celebrações do final do ano e do Ano Novo. E eu quero começar então falando aquilo que é o meu propósito, me inspirando nesta carta que o nosso Papa Leão XIV escreveu, uma carta apostólica chamada A Fidelidade, ou Uma Fidelidade que Gera Futuro. E a motivação para o Papa Leão XIV escrever esta carta apostólica foi por ocasião do 60º aniversário de dois documentos do Concílio Vaticano II. O primeiro é o documento Optatam Totius, que fala sobre a formação dos sacerdotes. E o segundo chama-se Presbyterorum Ordinis, que fala sobre o ministério e a vida dos presbíteros. Ora, por que eu estou falando deste documento se ele foi escrito para os padres ou para o clero? Eu estou falando e usando este documento, primeiro, porque nós devemos ter, é uma carência nossa como comunidade Rema, termos acesso às fontes primárias do ensinamento da igreja e não ficar dependendo daqueles que leem os documentos da igreja e passam para nós um ensino desvirtuado, ideologizado, quando não falso. Outro motivo,
todo aquele que é batizado possui o munus sacerdotal. Então, na nossa doutrina católica, o padre exerce o ministério ordenado. E todo batizado tem o ministério ordinário, como sacerdote. Isso também é importante para nós termos conhecimento. Todo batizado exerce o ministério comum do sacerdócio no seu tríplice munus, de ser sacerdote, de ser profeta e de ser rei. E nós vamos ver, a carta do Papa é pequenininho. Eu salvei na fonte 12, dá 9 páginas incompletas, 9 laudas incompletas. Então, não tem como, eu disponibilizei lá no grupo da Rema, todo membro da comunidade Rema tem que ter lido este documento. E porque muito do que está dito ali diz respeito a todos os batizados. Então, uma primeira coisa que eu quero falar, então, neste nosso momento, que eu quero destacar é isso. A importância de nós termos acesso às fontes primárias daquilo que a Igreja nos ensina, para não ficarmos dependendo da interpretação ideologizada que muitos pregadores fazem daquilo que ele próprio leu. O segundo ensinamento que eu quero insistir é a necessidade de nós estarmos unidos à Igreja. Quem esteve presente na missa de Dom Paulo viu que ele insistiu muito neste ponto. Estarmos unidos não somente na prática, tem muitos membros da comunidade Rema que exercem atividades dentro da paróquia ou então junto com a paróquia, porque muitos párocos nos convidam para fazermos algumas atividades junto com a paróquia. Então, estarmos unidos à Igreja, não só na prática do apostolado, na prática pastoral, mas estarmos também enganjados na Igreja, buscando da Igreja a nossa formação teológica, a nossa formação pastoral, a nossa formação litúrgica, a nossa formação bíblica. Veja, esta palavra de São João aqui do Evangelho sempre foi entendida pela Igreja Católica deste modo. Maria Madalena, tendo constatado que o corpo de Jesus não estava no túmulo, saiu correndo e foi avisar Pedro e João. Os dois saíram correndo juntos, diz o Evangelho, até o túmulo. Pedro já era um senhor assim, dos cabelinhos parecido com os meus. João era um adolescente. Quem vocês acham que chegou primeiro? Não precisa muito esforço, né? João chegou primeiro. E o texto diz claramente, João chegou na porta do túmulo, olhou e viu o que tinha lá dentro e não entrou. Ele esperou Pedro chegar, Pedro chegou e entrou, somente depois de Pedro ter entrado é que ele também entrou. E a Igreja sempre viu nesse gesto dele, nesta atitude dele, a precedência da autoridade naquele momento tão importante. A Igreja sempre viu nessa atitude de São João o respeito para com a precedência da autoridade de Pedro. Então, isto é importante para nós como comunidade Rema. Para não acontecer como alguns membros da Rema aí, que me fazem o favor de me mandar um vídeo do pregador falando duas coisas diferentes.
não somente diferentes, mas opostas. E me perguntando qual que está certa. Aí vocês sabem, né, que certas coisas eu preciso trabalhar muito ainda comigo. Eu disse, se você não tivesse tido a preguiça de ficar ouvindo as coisas de segunda mão e tivesse buscado a informação de primeira mão, você ia saber que muitos desses aí só querem like e visualizações, porque rende monetariamente para eles. E quanto maior a polêmica, melhor para eles. Então isso é a importância de nós estarmos junto às autoridades da igreja e buscando as informações àqueles que são as autoridades constituídas da igreja. Não ficarmos dependendo de opiniões das outras pessoas, né? Depois, uma terceira coisa então, que está lá nessa carta do Papa, é sobre a nossa formação comunitária. Então, na comunidade Rema nós temos um retiro semestral para formação, que quem não esteve presente deveria necessariamente ter acesso ao que foi falado, porque tudo é gravado. E temos também uma formação semanal, que alguns membros não estão nesse grupo, porque nós estamos terminando um tema, e assim que terminar esse tema e começar outro, aqueles que chegaram agora serão inseridos neste grupo. Ou seja, isso fala lá o Papa, quanto maior clareza nós tivermos da nossa identidade, melhor nós vamos conhecer o nosso lugar dentro da igreja, para não irmos além daquilo que é o nosso lugar e também não ficarmos aquém daquele que é o nosso lugar, intimidado por aqueles que não nos conhecem e não querem nos dar o espaço que nos é devido. Então, esta formação é que gera a identidade para nós. Lá no texto do Papa ele diz que dá vitalidade e atualidade para a nossa vida. Uma quarta coisa que eu queria falar, e aqui estou colocando, é a importância da abertura, da humildade, do desejo de crescimento contínuo, para nós estarmos abertos à correção fraterna e prontos para fazê-la quando for necessário. Ou seja, a humildade para receber a correção fraterna, eu ia dizer a coragem. Mas em vez de dizer coragem, eu vou dizer assim, a caridade de fazê-la. Porque não se enganem, aqueles que vêm falar com a gente alguma coisa que não falou para o irmão e acha que não falou porque não quer ofendê-lo. Não, primeiro é porque você não tem coragem, não tem hombridade. E segundo e mais importante, porque não tem caridade. Porque se tivesse caridade, iria falar com o irmão. Então, isso é uma coisa importantíssima para nós. A humildade para receber uma correção fraterna e a caridade de realizá-la quando sentir que deve fazê-la. Um quinto ponto. Lá o Papa Leão diz: nós ouvimos um chamado e nós tivemos um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que ele fala diretamente ao nosso coração, mas olha que expressão bonita que o Papa diz lá. Ele diz assim: é indispensável para nós o acompanhamento de quem é perito na vida do Espírito. Então não nos enganemos. Ninguém vai conseguir fazer uma boa caminhada espiritual sem uma boa direção espiritual. Não nos enganemos.
E o quanto de gente que nós vemos. Quando eu falo gente, eu estou falando da comunidade Rema, não estou falando dos outros não. Estou falando da nossa casa. Que vem confessar uma coisa que não é pecado, mas ele não sabe que não é pecado aquilo. Porque não tem uma boa direção espiritual. Tem gente que vem confessar uma tentação, achando que a tentação é pecado. Porque não tem uma boa direção espiritual. Tem gente que passa longo tempo da sua vida enganado nas suas fantasias, sem dissipá-las, porque não tem uma boa direção espiritual. Ou vive igual a Maria Madalena, no calor das emoções, chegou lá, não viu o corpo de Jesus no túmulo. O que ela pensou? No impulso das suas emoções. Tiraram daqui o corpo do Senhor, levaram ele para outro lugar e ninguém sabe onde ele está. É típico daquelas pessoas que vivem sendo conduzidos pelas suas emoções superficiais, emoções à flor da pele, as emoções momentâneas, que não busca um discernimento mais aprofundado das coisas, vive ao sabor das ondas das suas emoções sensíveis e não busca um discernimento mais aprofundado. Ou então, como Pedro ali naquele momento, muito racionalista, muito inteligente. Vamos analisar a primeira situação, Madalena. O negócio não é bagunçado assim, não. Olhou tudo. Vamos ver. Parecendo um detetive, né? Olhou. As faixas estavam ali. O sudário num cantinho dobrado. E Pedro racionalmente pensou: eu não sei o que aconteceu, mas definitivamente isso aqui não é um caso de roubo de cadáver. Ninguém entra no terreno dos outros para roubar e larga as coisas tudo organizadinho desse jeito. Ia dobrar o pano desse jeito? Já viu alguém entrar na casa dos outros e deixar tudo organizadinho? Entrar para roubar? Ora, Pedro era muito inteligente, muito racional. Ele viu logo que não era um caso de roubo de cadáver. Mas não saiu da sua razão. Não saiu do seu raciocínio lógico. São aqueles que não têm uma boa direção espiritual. João chegou lá, viu as mesmas coisas que Pedro. No entanto, diz o Evangelho, aqui na nossa tradução diz, ele viu e acreditou. Na tradução mais literal deveria assim, ele viu e começou a acreditar. Melhor ainda, ele começou a crer, porque ali, claro que não era a fé perfeita de quando ele recebeu o Espírito Santo, mas ele viu aquela cena e começou a crer e teve a sua fé despertada. Só vai chegar nessa maturidade quem tiver uma boa direção espiritual. O sexto ponto que eu quero falar é sobre a fidelidade e a fraternidade. Então, não nos enganemos. A fraternidade dentro da comunidade Rema não se constrói com um dia como hoje, marcando uma confraternização, com comida, com bebida e com conversas livres e à vontade logo após a celebração desta missa. Não nos enganemos, a fraternidade não se alcança através de um esforço humano e coletivo. A fraternidade é um dom de Deus que deve ser acolhido e vivido com generosidade. Antes de tudo, a fraternidade é um dom de Deus. São João diz aqui na primeira leitura, nós estamos em comunhão com Deus. Quem quiser estar em comunhão com Deus, esteja em comunhão conosco. Porque a comunhão conosco é a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é a comunhão conosco. A comunhão entre nós e a nossa comunhão com Deus é proporcional, é diretamente dependente uma da outra, diz aqui São João. Lá na carta do Papa Leão ele diz assim, o nosso cuidado com os irmãos, aqueles que estão mais a sós, aqueles que estão isolados,
aqueles que estão enfermos, aqueles que estão idosos, nesse grupo eu já me incluo, não pode ser menos importante do que o cuidado com o nosso apostolado. Ou seja, o nosso cuidado uns com os outros não pode estar em segundo plano diante do nosso apostolado. Depois, o sétimo ponto que eu quero falar é sobre a sinodalidade. E este é um dos temas que eu não aguento mais ouvir o povo falar na internet. Porque para alguns, ser igreja sinodal é sinônimo de não ser igreja hierárquica. Igreja sinodal significa nós estamos caminhando juntos. Não dispensa a dimensão hierárquica. Todas as paróquias que eu passei, o conselho, toda paróquia tem que ter um conselho administrativo para decidir as coisas econômicas e um conselho de pastoral para decidir as coisas de pastoral. Todas as paróquias que eu passei, o conselho sempre foi deliberativo. O direito canônico diz que estes dois conselhos são consultivos. O padre escuta a opinião deles e faz o que ele quer. Todas as paróquias que eu passei, o conselho sempre foi deliberativo. Eu formava os membros do conselho e dizia: você não está aqui para dar sua opinião, guarde ela para você. Não nos interessa. Nós queremos a opinião da pastoral ou do grupo que você está representando. Tudo que nós formos decidir, a pauta vai ser divulgada antecipadamente e você traga o voto da sua pastoral, do seu movimento, do seu grupo. E tudo sempre foi decidido de modo a ser votado. É claro que eu que tinha que confirmar, eu que tenho que assinar. Se der algum problema, vai ser meu. Mas eu dizia para todos, se nós acertarmos, estamos acertando todos juntos. Se nós errarmos, estamos errando todos juntos. E nunca tive nenhum problema com relação a isso. Ainda que muitas vezes eu tenha sido voto vencido nesse conselho. Eu acolhi a opinião da maioria porque eu achei que era mais sensata. Ou porque era mais interessante para aquele momento. Então, ser uma igreja sinodal é aquilo que nós já fazemos na comunidade Rema. Fazermos sempre um discernimento comunitário. Nós não temos nenhum iluminado aqui que sabe tudo que Deus quer para a comunidade Rema. As nossas decisões são tomadas por meio de um discernimento comunitário. E cada membro, de acordo com o seu cargo, participa dessas decisões. E tudo aquilo que vai refletir na pessoa, ela tem direito de dar a sua opinião. Depois, um oitavo ponto que eu quero falar é sobre a fidelidade e a missão. Papa Francisco insistiu muito nisso, de sermos uma igreja em saída, não ficarmos somente olhando para o nosso umbigo, não ficarmos somente fazendo uma pastoral de manutenção, cuidando só daqueles que já estão dentro da igreja, mas termos um olhar além da posição que nós estamos para aqueles que se encontram excluídos do nosso grupo religioso. E o último ponto que eu quero falar, e aí eu termino, que fala sobre vivermos um renovado Pentecostes vocacional. Papa Leão diz: nós devemos viver continuamente um Pentecostes vocacional. Isso serve para eu que sou padre, para quem é casado, para quem está namorando, para quem é celibatário, para quem quer se casar, viver um permanente e renovado Pentecostes vocacional, buscando sempre o elan,
buscando sempre aquela primeira inspiração que nos levou a discernir a nossa vocação e viver isto como uma realidade permanente na nossa vida. O que mais dizer então, se não desejar aquilo que diz o nosso salmo? Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aquele que é justo, que está com a sua consciência tranquila, é este que verdadeiramente se alegra na presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Comunidade Rema, 35 anos de evangelização.